Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 3. João, capítulo 3. Evangelho de Cristo, segundo o relato de João, capítulo 3. Quem encontrou, diga amém. Quem encontrou, diga amém, irmãos. João, capítulo 3, versículos de 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como um homem pode nascer de novo, sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês necessitam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém, irmãos? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero pedir ao Senhor que em nome de Jesus nos visite nessa noite e que o Teu Espírito Santo esteja nos convencendo dos nossos pecados e operando, meu Deus, a Tua obra em cada coração. Usa a minha vida, Senhor, apesar de mim, que sou pobre e pecador. Que o Senhor, segundo as riquezas da tua graça e as insondáveis grandezas do Teu amor, possa tocar em cada coração. E se há alguém aqui, meu Deus, que ainda não entregou sua vida a Cristo, que ainda não nasceu de novo, que necessita, meu Deus, de passar por uma obra milagrosa do Espírito Santo, que o Senhor possa fazer esta obra em nome de Jesus. E ao Teu povo eu peço, Deus, não nos permita endurecer o coração, não nos permita andar por caminhos tortuosos, não nos permita, Senhor, nos abraçar apenas com a religião fria, apenas com o legalismo, com o costume, com a tradição, com a mesmice, mas que nós também sejamos chacoalhados pelo poder do Teu Espírito Santo. Usa a minha vida, Senhor, para o louvor da Tua glória. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens sobre o plano redentor, ou seja, o plano de Deus de salvar o homem por meio do seu Filho, Jesus Cristo, o ungido de Deus, o Messias. Semana passada nós aprendemos aqui que Jesus Cristo é o Messias prometido de Deus. Ele é aquele que foi anunciado desde o jardim do Éden. Ele é a semente da mulher. Ele é a raiz de Davi. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o profeta que foi anunciado por Moisés. Ele é o Messias, o ungido de Deus. E é somente por Ele, é somente por meio da obra de Cristo que nós podemos ser salvos. Não há outro, diz a palavra de Deus, no qual podemos ser salvos, senão Jesus Cristo.
E a respeito dele, meus irmãos, João, o Batista, anunciava e dizia: eu vos batizo com água em sinal de arrependimento, mas depois de mim virá outro que é maior do que eu. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. João Batista predisse ou anunciou, preparou a chegada do Messias, aquele que traria um novo batismo, aquele que traria uma nova criação, aquele que viria para inaugurar uma nova aliança, aquele que viria para fazer uma obra diferente de tudo quanto foi visto antes, aquele que viria para fazer tudo novo, inclusive para nos dar um novo coração, inclusive para nos regenerar, ou seja, nos recriar segundo o poder que ressuscitou dentre os mortos. Meus amados irmãos, e é sobre isso que eu gostaria de pregar nessa noite, sobre o novo nascimento, sobre a obra de Cristo em nossas vidas. Veja, meus irmãos, Nicodemos era um fariseu, ele era mestre da lei, homem piedoso e respeitado em Israel. Ele conhecia a Escritura, jejuava, orava, ele esperava o Messias. Mas certo dia ele tem um encontro com Jesus no meio da noite. E Jesus o confronta com uma verdade fundamental. Religiosidade ou apenas conhecimento da Bíblia não é suficiente. Uma pessoa ser religiosa ou uma pessoa ter conhecimento da Bíblia não é suficiente. Jesus confronta Nicodemos dizendo: tu que és mestre em Israel, não entende dessas coisas. Meus irmãos, assim como Nicodemos, nos dias de hoje, muitos conhecem sobre Deus, mas realmente são poucos que conhecem a Deus. O pastor Mark Dever, em sua obra Igreja Regenerada, ele diz que o maior perigo da igreja é confundir o envolvimento religioso com o novo nascimento espiritual. Jesus não convida Nicodemos a melhorar sua moralidade, ou seja, se tornar uma pessoa melhor. Mas Jesus convida Nicodemos e convida cada um de nós nessa noite, especialmente aqueles que ainda não passaram por essa experiência, a receber nova vida do alto. Ele diz que é necessário nascer de novo. E a mensagem que eu tenho para você que está aqui nessa noite é uma mensagem urgente. Sem o novo nascimento, ninguém pode ver nem entrar no reino de Deus. João 3, verso 3 diz: em verdade te digo, presta atenção, toda vez que Jesus usa essa expressão, ou seja, repetição de palavras, em verdade vos digo, isso vem lá do Antigo Testamento, se chama paralelismo hebraico, é a repetição de termos em hebraico para trazer uma ênfase, para mostrar que a verdade que será dita é algo muito importante. Ou seja, não é qualquer doutrina, não é qualquer ensinamento, é algo essencial. Jesus está dizendo: olha, é muito importante o que eu vos estou anunciando. Ninguém pode entrar no reino de Deus ou ver o reino de Deus se não nascer de novo. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos em alguns pontos nessa noite. Em primeiro lugar, meu querido irmão, irmã, você que nos visita nessa noite, eu gostaria de falar sobre a necessidade do novo nascimento. O novo nascimento, meus amados irmãos, é uma necessidade. Você não pode entrar no reino de Deus sem nascer de novo. É uma condição, é uma exigência. E o próprio Cristo está anunciando aqui: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Veja, mas para entendermos sobre essa necessidade, primeiro eu gostaria de explicar brevemente sobre a condição natural do homem. Meu querido, o homem sem Deus está morto espiritualmente. Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 3, nos diz o seguinte: mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, nos deu vida, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não sou eu que estou dizendo, é a Escritura.
O ser humano natural, o ser humano sem Deus, ele está espiritualmente morto. Ele até tem vida biológica, ele se move, mas ele não tem vida espiritual. Efésios também diz que ele segue o curso deste mundo e o príncipe das trevas. Efésios 4,18 diz que o homem sem Deus está separado da vida de Deus. João 8,34 diz que este homem natural é escravo do pecado e por esta razão é incapaz de vir a Cristo por si mesmo. João 6,44. Jesus diz, ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Porque o homem natural, o homem que está lá fora, o homem que não conhece a Cristo, o homem que não passou da morte para a vida, esse homem está morto em seus pecados. Jeremias capítulo 17, verso 9, também diz que o coração do homem é corrupto e a sua mente é inimiga de Deus. E é por esta razão que não basta para o homem apenas melhorar um pouco a sua fisionomia. Não basta ao homem apenas melhorar a sua aparência. A Bíblia diz que ao homem é necessário nascer de novo. Ele precisa passar por um milagre, que nós vamos aprender no Novo Testamento, que é chamado de a primeira ressurreição, que é uma ressurreição espiritual, o novo nascimento. A carne não pode gerar espírito. A natureza humana caída não pode produzir salvação. Gosto muito do texto lá em Jeremias, capítulo 13, versículo 23, que diz o seguinte: assim como o leopardo não pode mudar suas manchas, o homem não pode mudar o seu coração. E é por isso que Jesus ensina que é necessário nascer de novo. João capítulo 3, verso 7. Sem nascer de novo, ninguém pode entrar no reino de Deus. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, e eu quero que você reflita comigo. Jesus olha para Nicodemos, Nicodemos era mestre. Nicodemos era PhD em teologia em Jerusalém. Nicodemos era chamado para dar entrevista. Era chamado para explicar sobre os assuntos difíceis da Bíblia. Mas este Nicodemos não estava compreendendo uma verdade espiritual muito simples. Jesus questiona: tu que és mestre de Israel, não entende essas coisas? De que coisas eles estavam falando? Eles estavam falando a respeito das Escrituras. E naquela época, quando Jesus veio, toda vez nos evangelhos, quando você ouve a expressão Escrituras, está falando a respeito do Antigo Testamento, porque o Novo Testamento ainda não tinha sido produzido. Era o Antigo Testamento. Então, provavelmente, Jesus e Nicodemos estavam ali com pergaminhos, com livros abertos, discutindo sobre o Antigo Testamento, sobre a Escritura, e parece que Nicodemos não compreendia as coisas. E é por isso que é importante nós voltarmos para o Antigo Testamento, para nós entendermos mais sobre a realidade da regeneração, do novo nascimento. Desde o Antigo Testamento, Deus revelou que a obediência externa não bastava. Moisés expressou o anseio por uma mudança interior. Lá em Deuteronômio 5, 29, diz assim: quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem sempre. Quem dera. Esse era o anseio de quem, irmãos? De Moisés? Não, Moisés está falando em nome de Deus. Era um anseio de Deus, que o seu povo pudesse ter um coração que o temesse. Mas o povo não podia, irmãos, mudar o seu próprio coração. Esse é um ponto. Algumas pessoas dizem assim: olha, pastor, eu vou largar a bebida, eu vou mudar essa vida, eu vou largar esses costumes aqui, vou deixar de fumar, vou deixar de dar golpe na praça, eu vou deixar de mentir, eu vou deixar de fazer isso, de fazer aquilo, e depois eu vou para a igreja. Então as pessoas ainda têm essa mentalidade errada de que elas vão se mudar para depois irem para Cristo. Isso é um entendimento completamente errado. Porque só quem pode nos dar um novo coração e nos mudar é Cristo. É Cristo. Venha como está, porque quem nos dá um novo coração é Cristo. Quem nos muda, quem nos transforma é Cristo. Amém, irmãos? Ou será que o homem é capaz de mudar sozinho sem Cristo? Sem a presença de Cristo, sem crer em Cristo, sem entregar sua vida para Cristo, sem ter o Espírito Santo morando dentro dele? O homem pode mudar? De forma alguma, irmãos. E é sobre isso que ele está falando. Olha o que diz lá em Deuteronômio 29, 4. Ainda em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 4.
Diz assim, olha, mas até o dia de hoje o Senhor não deu a vocês um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para... Ou seja, na antiga aliança, o povo de Israel ainda não tinham recebido um novo coração. Entende? A antiga aliança não era uma aliança selada nas tábuas do coração. Deus ainda não tinha dado um novo coração, Deus ainda não tinha colocado naquele povo o seu espírito de forma permanente, e é por isso que eles não conseguiam obedecer. O povo não podia mudar o seu próprio coração, então Deus prometeu fazer isso Ele mesmo. Deuteronômio 36, olha o que Moisés diz: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para que amem o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma. Ou seja, aquele povo ainda não tinha recebido o coração, mas havia uma promessa de que no futuro o Senhor iria dar um novo coração. Não uma circuncisão externa, não coisas externas, porque hoje nós queremos medir a religiosidade, a espiritualidade de uma pessoa pelo exterior. Como que ela se veste, como que ela se porta, a maneira como ela fala. Claro que tudo isso é importante. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele também muda o exterior. Mas a verdade é que Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, Deus vê o coração. Então, o Senhor anseia em dar para o seu povo um novo coração. Amém, irmãos? E é um coração igual ao de Cristo. Eu estava essa semana fazendo um discipulado com o irmão e nós aprendemos sobre isso. Porque para agradar a Deus é necessário que o crente passe por um transplante de coração. Transplante de coração, sim. É necessário que Deus tire o coração de pedra e coloque nele um novo coração. E escreva nas tábuas do seu coração a lei do Senhor, para que ele o tema e o ame. Se Deus não fizer isso, nós vamos ficar batendo cabeça o resto da vida, mas nós não seremos verdadeiramente povo de Deus. É interessante que o povo de Israel focava muito na questão da circuncisão. A circuncisão, meus irmãos, fazia parte da aliança que Deus tinha com Abraão. Todo filho homem do povo de Israel, poucos dias depois de nascer, ele precisava passar pela circuncisão. Era cortado parte do seu prepúcio. Aquilo era um sinal exterior. E Deus, desde a antiga aliança, está dizendo, olha, não se trata de sinal exterior. Lá em Jeremias, no capítulo 4, verso 4, o Senhor anuncia, Jeremias 4:4, circuncidai-vos para o Senhor e tirai o prepúcio, ou seja, circundem o seu coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém. O que Deus está dizendo, olha, não é simplesmente o exterior. Não se trata simplesmente de uma mudança exterior. O que Deus está nos ensinando, irmãos, é que a obra que Ele deseja fazer é uma mudança de dentro para fora. Porque o que mata o homem, o que destrói o homem, o que condena o homem, não vem de fora para dentro. Não é isso que Jesus disse? Que o que mata o homem é o quê? Não é aquilo que entra pela sua boca, mas é aquilo que sai. Jesus diz, de onde vem toda corrupção, toda maldade, se não é do coração humano? Então nós precisamos receber de Deus um novo coração. Nós precisamos passar por essa experiência. E o Antigo Testamento já apontava para a regeneração, para o novo nascimento. Quando eu falo regeneração e novo nascimento, eu estou falando da mesma coisa, viu, irmãos? Como uma obra de Deus. É Deus transformando o coração humano. E é disso que nós precisamos. Segundo ponto, já falei sobre a necessidade da regeneração. E eu vos pergunto, é possível que alguém entre no reino de Deus sem nascer de novo? Segundo o que diz a palavra de Deus? Não. Segundo lugar, eu gostaria de falar sobre a natureza da regeneração. Versos de 4 em diante. Nicodemos não entende o que Jesus disse. E ele pergunta, como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? E Jesus então responde, olha, Nicodemos, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino
de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, meus irmãos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E por que é importante ele falar isso para Nicodemos? Nicodemos era o quê? Judeu, descendente de Abraão. Então, para o povo judeu, nascer numa família de judeus, ser circuncidados era suficiente. Jesus está falando o seguinte, que a partir da carne, ou seja, da descendência carnal, da descendência humana, não se pode se produzir filhos para Deus. Mas isso acontece de forma espiritual. E essa obra é uma obra soberana e espiritual de Deus. Nicodemos fala, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Jesus responde mostrando que o novo nascimento é obra do Espírito Santo. Ele diz no verso lá em João 1,13, não é da vontade da carne nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. João 6,63, ele diz que é o Espírito Santo que vivifica, mas a carne de nada aproveita. Tito, capítulo 3, verso 5, o apóstolo Paulo diz que segundo a misericórdia de Deus, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, segundo esses textos, nós aprendemos quem é que faz a obra do novo nascimento em nossas vidas? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Lembra que Jesus falou, olha, eu vou vos enviar o Parácletos, palavra grega, o Consolador. Ele que vai o quê? Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E uma das formas desse convencimento, dessa obra de convencimento do Espírito Santo, é o quê? É o novo nascimento. É a obra da regeneração. Meus irmãos, assim como o vento sopra livremente, está escrito aqui no verso 8, o Espírito Santo atua soberanamente, concedendo vida a quem Ele quer, segundo sua boa vontade. João 5:21. Meus amados irmãos, a igreja precisa, e aqui tem uma aplicação para nós como igreja, precisa entender que os verdadeiros frutos espirituais não são gerados pelo esforço da igreja, pelos métodos da igreja, pela capacidade da igreja, mas os verdadeiros frutos espirituais são produzidos pelo poder do Espírito Santo atuando na vida da igreja. Nós podemos pregar, nós podemos servir no ministério, nós podemos ir para o ministério infantil e passar 5, 10 anos pregando para a mesma criança, nós podemos fazer o que for. Se o Espírito Santo não nos usar, não estiver em nosso ministério, não estiver em nossas vidas, nada acontecerá, pelo menos nada de proveito para o reino dos céus. João 15 diz que sem Ele nada nós podemos fazer. Então nós temos que orar. Muitas vezes nós queremos convencer aquele parente, aquele marido, aquele filho descrente, aquele vizinho importuno que não conhece a Deus, e nós queremos convencê-los pelo argumento, nós queremos convencer pelo discurso, pela nossa capacidade ou até pelo nosso testemunho, mas a verdade é que somente o Espírito Santo pode convencer o homem do seu pecado. Somente o Espírito Santo pode trazer luz a um coração que está em trevas. Somente Ele, e a gente vê essa ilustração na vida de Paulo, pode fazer cair as escamas do pecado que cobre os nossos olhos. Então nós vemos aqui, irmãos, que o ministério da igreja é um ministério de dependência do Espírito Santo. A natureza da regeneração, outra coisa importante, é que a regeneração ou o novo nascimento é uma transformação interna e radical. Ela não acontece de fora para dentro, ela acontece de dentro para fora. Meus irmãos, Paulo afirma em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, se alguém está em Cristo, é nova, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Nova criatura, nova criação. Quem está em Cristo é nova criação, ou seja, foi criado novamente, nasceu de novo. Então, uma vez que nasceu de novo, o velho homem ficou para trás. E agora ele tem uma nova vida com Deus. Meus irmãos, como eu disse, o Antigo Testamento já previa essa obra.
Tem um texto maravilhoso lá em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27, que eu quero ver aqui com os irmãos, porque eu penso que era o texto que Jesus tinha em mente na conversa com Nicodemos. Ezequiel 36, 26 a 27. Vamos ler todos juntos? Eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Então vejam, meus irmãos, há uma promessa de Deus, que na nova aliança, Ele iria nos dar um novo coração e colocar em nós o seu espírito. O seu espírito. E eu acho interessante que primeiro Ele dá o novo coração, para que depois Ele possa dar o seu espírito. Sabe por quê, meus irmãos? Porque odre velho não comporta vinho novo. Primeiro o Senhor nos dá um novo coração. Primeiro Ele vem e nos prepara para que a gente possa ser o receptáculo, para que a gente possa receber esse Espírito Santo que vem para habitar permanentemente em nós. Isso é uma promessa maravilhosa, irmãos, porque no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele descia de forma muito pontual na vida de algumas pessoas. E por muitas vezes ele descia, fazia a obra, usava aquela pessoa e em alguns momentos o que ele fazia? Ele saía. Não foi isso que aconteceu com Saul? Os irmãos se lembram? Os irmãos se lembram que quando Davi pecou, e tem a confissão dele lá no Salmo 51, qual é o pedido dele para Deus? Davi que presenciou o que aconteceu com Saul. Qual foi o pedido dele? Não retires de mim o teu Espírito. Porque na antiga aliança, a obra do Espírito era uma obra pontual. Ele vinha, fazia a obra, profetas, reis, sacerdotes, mas era possível que se essa pessoa, por exemplo, desobedecesse, caísse em apostasia, se afastasse de Deus, que esse Espírito o deixasse. Mas o profeta Joel anunciou, meus irmãos, que nos últimos dias, este mesmo Espírito seria derramado sobre toda a carne. Homens e mulheres, jovens e idosos, todos receberiam esse Espírito. Não apenas os reis, os profetas e os sacerdotes, mas todo o povo de Deus. E que esse Espírito viria para habitar permanentemente na vida daquele crente que nasceu de novo. Daquele crente que pertence a Jesus. O mesmo Ezequiel, no capítulo 11, versículo 19, ele diz: tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhe darei um novo coração, um coração de carne. Essa ideia do coração de pedra, meus irmãos, é um coração que é resistente à palavra de Deus. O coração de pedra é um coração que não se comove, que não se quebra. É um coração que não aceita a palavra. Tanto que se você ver o capítulo 26 e 27, no versículo 26 do capítulo 36, Ezequiel diz, olha, eu vos darei um novo coração e farei habitar em mim o seu espírito. E no verso 27 ele diz, para que vocês guardem os meus mandamentos e andem segundo os meus retos juízos. Ou seja, o coração de pedra é um coração que não retém, que não obedece à palavra de Deus. É interessante que muitos em Israel conheciam a Bíblia, tinham pergaminhos, estavam nas sinagogas, no templo, eles eram conhecedores da lei, mas eles tinham a lei apenas exteriormente. Jeremias 31, 33 diz que na nova aliança, na igreja, Deus poria a sua lei no seu interior. Ele escreveria a lei em nossos corações. Essa é a verdadeira obra do Espírito Santo, é uma obra no coração. Em terceiro lugar, meus irmãos, eu quero falar sobre as evidências. Já falamos sobre a necessidade do novo nascimento e já falamos sobre a natureza do novo nascimento. Mas eu queria falar sobre as evidências do novo nascimento. Eu não sei os irmãos, mas eu nasci na maternidade, lá na minha cidade, em Paulistana. Não sei onde você nasceu, mas eu nasci na mesma maternidade que meu filho Samuel nasceu. E quando eu nasci naquela maternidade, grande expectativa, primeiro filho, primeiro neto,
Me contam, eu estava lá, mas não me lembro, mas me contam, estava todo mundo me aguardando, me esperando, e eu nasci e ninguém ouviu o meu choro. Por quê? Porque eu nasci com o cordão umbilical enrolado no pescoço. Na época, o médico falou para minha mãe que eu quase morri. E eu imagino a ansiedade do meu pai, dos meus avós, da minha família ali, esperando ouvir o choro. Porque quando você está aguardando, ali fora do centro cirúrgico, o nascimento de um filho, você espera um sinal do nascimento. Qual é o sinal do nascimento? É o choro. Então, assim também, meus irmãos, quando um crente, quando uma pessoa nasce de novo, você vai observar, você vai ver o quê? As evidências do novo nascimento na vida daquela pessoa. Então, vejam só, meus irmãos, versículo 8, o vento sopra onde quer, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, a ideia aqui é que o vento conduz aqueles que são nascidos do Espírito. É que o vento direciona aqueles que são nascidos do Espírito. É mais ou menos, imagina um barco à vela. O barco à vela, ele é levado, ele é arrastado de um lado para o outro pelas forças do vento. Assim também aquela pessoa que nasceu de novo. Ela não anda segundo a sua própria vontade, mas ela é conduzida pela força poderosa do Espírito Santo sobre a sua vida. É interessante que a palavra vento aqui é a palavra grega pneuma. Pneuma serve para vento e serve para espírito. É a mesma palavra. Então, o Espírito Santo é aquele que sopra e que nos conduz, meus irmãos. É aquele que nos fará chegar ao cais, nos fará chegar ao porto, ao local seguro, que é o reino dos céus. E é Ele quem sopra, é Ele quem coordena a igreja de Cristo e nos leva para onde Ele quer. A igreja não deve andar, o crente não deve andar pela carne, Gálatas capítulo 5, mas ele deve ser guiado pelo Espírito, pelo Espírito. Assim como o vento é invisível, mas seus efeitos são visíveis, não é verdade? Quando você vê passando, por exemplo, a gente vê sempre nos Estados Unidos, furacão, tornados, e a gente vê um rastro de destruição. Ninguém vê o vento, mas você vê o quê? O poder do vento. Você vê aquilo que ele causa, aquilo que ele faz pelo caminho. Assim também é o Espírito Santo. Nós não vemos o Espírito Santo, mas pode ter certeza que aonde ele passa, a sua presença será reconhecida. O coração que ele sopra será transformado. E às vezes é necessário que ele destrua e quebre o nosso coração, para que nós possamos ser reconstruídos segundo a sua vontade. Meus amados, assim como o vento é invisível, mas seus efeitos são visíveis, o novo nascimento também se manifesta em evidências concretas de uma nova vida. E eu queria falar sobre 4 evidências concretas de uma nova vida. Primeiro, uma nova confissão, uma nova crença. 1 Coríntios 12, 3. Diz que ninguém pode dizer Jesus é o Senhor senão pelo Espírito. Ninguém. Está aí, ó. Ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Mateus 16, 17, texto da semana passada. Quantos lembram? O que Jesus disse para Pedro? Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou essas coisas, mas foi o meu Pai que está no céu. Então, até a confissão que nós temos, ela é obra do novo nascimento. A fé salvadora e a confissão de Cristo são frutos da nova vida gerada pelo Espírito Santo. Em segundo lugar, um novo amor. O regenerado, a pessoa que nasceu de novo, ama a Deus e ama os seus irmãos. Já falei sobre isso. Ano passado nós expomos aqui a carta de 1 João. 1 João 5,1. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Ou seja, se nós nascemos de novo, nós temos uma característica. Nós amamos a Deus e nós amamos aos nossos irmãos. Romanos 5,5 diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações por quem, irmãos? Pelo Espírito Santo que nos foi dado.
Então, esse amor é uma obra do novo nascimento. Se a pessoa não nascer de novo, ela não ama. Ela não ama a Deus, ela não ama os irmãos. Terceiro, além da nova crença e do novo amor, ele recebe um novo desejo. Nós aprendemos aqui já que a inclinação natural do homem é uma inclinação para o pecado. Mas Deus planta em nós novos desejos. Ezequiel 36, 27 diz: farei que andeis nos meus estatutos e guardei os meus juízos. Salmo 48 diz: agrada-me fazer a tua vontade, ó meu Deus. Salmo 119, 47, terei prazer nos teus mandamentos. Mas o principal versículo que eu queria trazer para os irmãos, 1 João 5, 3 e 4, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, aleluia! E esta é a vitória daquele que vence o mundo, a nossa fé. Ou seja, a característica do que é nascido de Deus é que os mandamentos de Deus não são pesados. Ou seja, se a gente frequenta a igreja, mas parece que ler a Bíblia é um fardo, orar é um fardo, ter comunhão é um fardo, tudo é um fardo, tudo é penoso, nós temos que repensar a nossa vida cristã. É claro que nós somos falhos, é claro que perfeição nós só teremos no céu de glória com Jesus Cristo. Aqui nós temos um momento de desânimo, de dificuldade. Mas uma coisa é o crente ter um momento de desânimo. Outra coisa é o crente nunca ter ânimo em estar na presença do Senhor. Isso pode ser um alerta, pode ser um sinal amarelo para nós. Aquele que nasceu do Espírito agora deseja aquilo que agrada a Deus. E ele também está, além de estar com uma nova crença, um novo amor e um novo desejo, ele está agora sob nova direção. A pessoa que nasceu de novo tem uma nova relação com o pecado. 1 João 3,9 diz que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do... Vamos ler? 1 de João 3,9. Vamos ler todos juntos? Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. E aqui tem uma diferença. Ele não diz que essa pessoa é impecável. Ele não diz que essa pessoa é perfeita, que essa pessoa nunca vai pecar. Não há isso na Bíblia. O próprio João diz que nós podemos pecar, mas quando pecarmos temos que confessar, nos voltarmos para Deus. O que ele diz é que o crente que nasceu de novo não pode viver pecando. Qual é a diferença entre pecar e viver pecando? Pecar é tropeçar e cair na lama. Viver pecando é viver dentro da lama. Então, a pessoa que nasceu de novo, eu gosto sempre de usar aquela ilustração do porquinho. Já usei aqui várias vezes, mas eu quero lembrar de novo. Imagina que você vai no sítio do seu amigo, do seu irmão, e aí, de repente, quando você chega lá, você leva os seus filhos, e aí tem uma porquinha, a coisa mais linda desse mundo. E aí seus filhos se apaixonam pela porquinha, ela está lá chafurdando na lama. E aí o seu amigo, o povo do interior gosta de dar presente, não é não? Ele disse assim, olha, eu vou lhe dar essa porquinha, pode levar. Sua filha gostou tanto, leva essa porquinha para você. E aí você começa a coçar a cabeça, meu Deus, o que é que eu vou fazer com essa porquinha? Aí você pega uma caixa de papelão, né? Quem tem a caminhonete, bota lá em cima da caminhonete. Mas quem não tem, bota dentro do porta-mala. Já pensou essa porquinha dentro desse porta-mala, com o ar-condicionado ligado, 2 horas da tarde de lá para cá? Misericórdia. Quando chega aqui, aí a sua esposa pega a porquinha e leva na pet shop no outro dia. Manda dar um banho e tosa, tratamento completo. A porquinha volta linda e cheirosa. Tem até um lacinho na ponta do rabo. E aí a sua filha está brincando com a porquinha ali dentro de casa, parece um pet, parece um cachorrinho. Mas de repente, alguém esqueceu a porta da cozinha aberta. O que a porquinha faz, irmãos? Ela corre direto para a lama. Porque a natureza da porquinha é uma natureza que sempre vai arrastá-la para a lama.
Ou seja, o exterior dela mudou. Banho e tosa. Lacinho rosa. Coleirinha. Vestidinho. Tudo isso aí que você pode imaginar. Por fora é outro ser. Mas lá dentro permanece sendo uma porca. E é por isso que Jesus está dizendo que é necessário nascer de novo. Nascer de novo. Esse é um ponto interessante. Esse é um problema, por exemplo, para quem faz esse tipo de trabalho nas ruas, como na Cracolândia, em outros ambientes como esse. Você pega a pessoa lá na rua, você leva ela para uma ONG, para um local, dá banho, corta o cabelo, cuida muito bem da pessoa, roupas novas. Mas se essa pessoa não entregar sua vida a Cristo, se ela não se arrepender dos seus pecados, se ela não tiver um encontro verdadeiro com Deus, ela vai voltar para a rua. Assim também somos nós para qualquer pecado, irmãos. Nós precisamos nascer de novo. Amém? Olha o que diz em Romanos 6,11. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17. As coisas velhas se passaram. A pessoa que nasceu de novo não é perfeito, mas é progressivamente transformado à imagem e semelhança de Jesus. Por fim, último ponto. O agente e o meio da regeneração. Eu queria terminar falando sobre isso. Quem é o agente, ou seja, aquele que faz a regeneração, e qual é o meio que ele usa, a ferramenta que ele usa? Eu quero começar dizendo que o Espírito Santo é o agente, é aquele que faz o novo nascimento. O Espírito Santo aplica em nós a obra de Cristo, trazendo vida onde antes havia morte. João 6,63 diz, é o Espírito que dá vida. Romanos 8,16 diz que esse Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Tem uma outra passagem que é muito mal interpretada, 2 Coríntios 3,6. Diz o quê? A letra mata, mas o Espírito vivifica. E tem muita gente que diz, não, aqui está dizendo que a gente não pode estudar a Bíblia. Se estudar a Bíblia demais vai ficar doido. É isso que o texto está dizendo? Não, meus irmãos. De forma alguma. Eu quero só explicar brevemente para os irmãos o que significa isso. Quando Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica, ele está contrastando, segundo o contexto imediato aqui, a antiga aliança, ou seja, a lei de Moisés, com a nova aliança, o Evangelho de Cristo. Ele não está dizendo que você não pode estudar a Escritura, pelo contrário, a Bíblia diz em todo momento que nós devemos nos deleitar na Escritura, estudar e conhecer as Escrituras. Mas está mostrando a diferença entre o ministério da letra, ou seja, o ministério da lei, e o ministério do Espírito, que é o ministério da graça. A letra aqui representa a lei escrita em tábuas de pedras, que, segundo a Bíblia, revela o pecado, Romanos 3,20, condena o pecador e, portanto, mata no sentido que a lei existe para acusar o nosso pecado. Já o Espírito representa a nova aliança em Cristo, na qual este mesmo Espírito aplica a obra de Deus em nossos corações, vivifica o pecador morto e escreve a lei de Deus em nossos corações. Assim como em Gênesis 2,7, Deus soprou o fôlego da vida no homem, o Espírito Santo sopra a vida espiritual no pecador. É Ele. E qual é o meio que o Espírito Santo usa, igreja? É a palavra. A palavra é o instrumento que o Espírito usa. Deus gera vida por meio da sua palavra. E tem 3 versículos que mostram isso. Tiago 1,18 diz, segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra. 1 Pedro 1,23 diz, vocês foram regenerados pela palavra de Deus. Romanos 10,17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Ou seja, a palavra é o instrumento que Deus usa para gerar o novo nascimento na vida das pessoas. Ele fala, no texto que nós vemos, ele fala que foi de uma semente não corruptível. Essa semente da palavra é que vai produzir nova vida no pecador. Meus irmãos, e aí, eu pensando sobre isso, me vem em mente Ezequiel 37.
Os irmãos se lembram que lá em Ezequiel 37, o profeta Ezequiel está diante de um vale de ossos secos. E ele é chamado a profetizar, anunciar, pregar sobre aqueles ossos secos. E diz a Bíblia que quando ele prega a palavra, o Espírito sopra vida e se levanta um poderoso exército. Assim também, meus irmãos, hoje, o Espírito usa a pregação do Evangelho para trazer vida espiritual àqueles que estão mortos. Amém? Mas eu queria trazer uma conclusão. Já trabalhamos os 4 pontos. E a conclusão principal que eu quero trazer, meus irmãos, é sobre o risco que nós temos. O texto bíblico diz: examinem-se para ver se vocês estão realmente na fé. Nós devemos olhar para dentro de nós mesmos. Nicodemos era um homem religioso, mas a Bíblia diz que ele estava perdido. Da mesma forma, isso pode acontecer com pessoas que se dizem religiosas. Conhecem sobre Cristo, mas não conhecem a Cristo. Mateus 7, 21, Jesus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mateus 15, 8, Jesus confronta o povo e diz: vocês me honram com lábios, mas o seu coração está longe de mim. E como que eu vou examinar a mim mesmo para ver se eu realmente nasci de novo, se eu realmente sou uma nova criatura? Primeiro, pelos frutos. Mateus 7, 16 a 20 diz: pelos frutos os conhecereis. Nova crença, novo amor, novo rumo. Quem tem Cristo, quem nasceu de novo. Porque João 15, 2 diz que todo aquele que está em mim e eu nele, esse sim dá muito fruto. Eu quero convidar você a inclinar a sua cabeça e orar ao Senhor. Eu quero desafiar você a orar pela sua própria vida. E como diz a palavra de Deus, examinar a si mesmo. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero colocar diante do Senhor a tua igreja nessa noite. Mas também quero colocar as pessoas que aqui estão, que porventura ainda não tomaram uma decisão, que porventura ainda não estão diante do Senhor, que porventura não passaram da morte para a vida, não receberam de Ti um novo coração. Que o Senhor esteja fazendo a obra em suas vidas nessa noite, Pai. E também, meu Deus, a Tua igreja. Pai, que nós possamos examinar a nós mesmos para ver se estamos na fé. E que nenhum de nós venha se perder pelo caminho. Que o Senhor nos dê convencimento de nossos pecados. E se há alguém, Pai, aqui nessa noite, eu não sei, mas o Senhor sabe, que talvez está afastado da comunhão com o Senhor, que talvez tenha andado distante, desgarrado, mas que é amado por Deus e que nessa noite recebe um chamado do Senhor. Que Teu Espírito toque na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. E que o Senhor faça a obra em cada coração. Há alguém aqui nessa noite, e eu quero fazer essa pergunta apenas uma vez, que gostaria de confessar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, se arrependendo dos seus pecados. Ou talvez alguém que está afastado, desgarrado, mas que sente que é amado por Deus e que recebe o chamado do Senhor nessa noite, e gostaria de dizer: eu quero me voltar para o Senhor de todo o coração. Eu quero fazer isso diante da igreja. Alguém nessa noite? Fique de pé, eu quero orar por você. Que o Senhor, por sua graça, conceda uma outra oportunidade. Amém, irmãos?